Botafogo empata no Equador e está a um passo da fase de grupos da Copa Libertadores. Bem, pessoal, boa tarde. Meu nome é Renan. Vou falar o que vi ontem do jogo entre Barcelona de Guayaquil e Botafogo. Sem perder tempo, vamos para as escalações. O Botafogo começou o jogo da mesma forma que iniciou a partida contra o Nacional, no Newton Santos, na semana passada. Léo Link no gol, a zaga composta por Matheus Ponte, Bastos e Alexander Barbosa, as alas por Vitinho na direita e Alex Telles na esquerda, os volantes Newton e Danilo, na frente Montoro e Jordan Barreira, e no ataque Matheus Martins. Pessoal, de início, pela escalação também, o Botafogo começa num 3-6-1, continuando a tradição do treinador jogar com 3 zagueiros, improvisando Matheus Ponte. Em coletiva de imprensa, o treinador falou que Matheus Ponte era utilizado na zaga, porque às vezes ele poderia avançar e Vitinho recuava na zaga, ele vinha treinando desse jeito. Embora eu acredite que em uma variação tática aí, Newton poderia recuar para a zaga e aí você colocaria um jogador de meia, porque aí você teria Newton, que é um jogador de maior estatura e sabe defender muito melhor do que Matheus Ponte. Você teria um jogador a mais no meio, principalmente no jogo tipo de ontem, que o Botafogo passou o segundo tempo completo só atacando, não foi atacado. Então um jogador a mais ali no meio seria uma opção ofensiva maior. E manteria Vitinho, que Vitinho vem sendo um dos jogadores mais regulares que o Botafogo apresenta no seu plantel. Vamos lá, para o jogo. Botafogo no 3-6-1 e o Barcelona no 4-3-3 clássico. Barcelona no início de partida não pressiona o Botafogo. A bola chegava em Bastos, chegava em Alexander Barbosa. Eles tinham todo o tempo do mundo para decidir o que queriam fazer. Quando a bola ia para Matheus Ponte, aí sim o Botafogo era pressionado. Os meias do Barcelona colaram em Danilo, em Newton, em Montoro. Isso fez com que o Botafogo ficasse muito engessado. As saídas de bola não aconteciam, não existia progressão, defesa, meio ataque por parte do time do Botafogo. Cabia então a Léo Link fazer essas bolas longas buscando o ataque ou buscando os alas, Vitinho ou Alex Telles. Acontece que o Botafogo ontem tinha um time de baixa estatura no meio para frente. Então, a não ser Jordan Barreira, que ainda tinha uma estatura ok, mas bateu Ponte e Montoro não tinha estatura para dividir bola com os zagueiros do Barcelona. Ou seja, Léo Link quando chutava, ele geralmente ou chutava errado ou a bola voltava. E o Botafogo não percebeu isso. Bastos não começou a fazer bola longa, Barbosa não fazia bola longa. Perceberam que a pressão estava em Matheus Ponte, tocava para o goleiro chutava, só que o goleiro estava chutando muito mal. E daí saiu o primeiro gol do Barcelona no minuto 22. Léo Link vai fazer um lançamento longo, toca errado, o jogador do Barcelona toca, acha um atacante totalmente desmarcado dentro da área. Barcelona chega a seu primeiro gol, tá certo? Então, primeiro tempo basicamente foi esse. Botafogo chegou raramente e quando chegou chutava a bola para fora, tá certo? Segundo tempo começa com o Botafogo mais ajustado, Botafogo com uma posse de bola ofensiva um pouco maior, mesmo sem ter feito nenhuma substituição, certo? E me surpreendeu a postura do Barcelona, porque o Barcelona recuou de forma demasiada, deu mais espaço ainda ao Botafogo, então começaram a aparecer algumas situações de jogadas ensaiadas do Botafogo. Começaram a aparecer triangulação, Alex Telles, Montoro, Matheus Martins, Vitinho, Montoro, Jordan Barreira. Então o Botafogo começou a se achar no jogo. Vale lembrar que o período em que o Botafogo mais gosta de fazer gols é entre o minuto 45 e o minuto 60, ou seja, começo ali do segundo tempo, onde o Botafogo volta mais forte. E o gol do Botafogo veio no minuto, só um minuto aqui, deixa eu ver, 65. Então, 5 minutos de atraso saiu o gol do Botafogo. Matheus Martins em jogada trabalhada por Jordan Barreira, que cruza para trás e Matheus Martins acha esse gol.
Matheus Martins, se não tivesse feito esse gol, estaria sendo muito vaiado hoje pela torcida do Botafogo. Por quê? Matheus Martins é ponta, não é atacante. Eu já falei sobre isso aqui no vídeo anterior. Esse time do Botafogo é formado para jogar com um centroavante. Então, por pior que esse centroavante seja, ele só precisa segurar a bola no meio do campo, na parte ofensiva, logicamente. Para quê? Para fazer pivô, para tabelar com Montoro, com Barreira, para ver as chegadas de Alex Telles e de Vitinho. Então, ofensivamente, se tiver um centroavante ali que segure a bola no ataque, o Botafogo chega a ser perigoso. Mas Matheus Martins não tem esse cacuete. Matheus Martins sempre foi ponta. Então, assim, ele não tem a pegada de um 9, entendeu? Não tem o jogo, o estilo de um 9. Primeiro tempo foi um primeiro tempo horrível de Matheus Martins. Tomadas de decisões erradas, contra-ataques onde tinha 3 contra um, ele conseguiu dar o toque errado, passe de calcanhar desnecessário e errado. Então, assim, Matheus Martins não estava fazendo um bom jogo, mas fez o gol do empate. E futebol é isso. Hoje o Matheus Martins é idolatrado pela torcida do Botafogo porque conseguiu fazer esse gol. Mas o Botafogo realmente e novamente apresentou essas falhas, principalmente em visão de jogo. Porque veja, você teria no banco Arthur Cabral, você teria o Joaquim Correa, que veio da Inter de Milão. Então você tem pelo menos dois centroavantes no banco esperando para entrar. E não entrou. Arthur Cabral veio entrar no minuto 77, que aí tirou o Matheus Martins e colocou o Arthur Cabral. E do 77 ao 90, Arthur Cabral conseguiu fazer triangulação, conseguiu finalizar. O Botafogo conseguiu fazer isso aqui, ó. Quando o Matheus Martins está em campo, o Botafogo não afunila as jogadas. Por quê? Porque não tem um centroavante no meio que direcione essas jogadas. Matheus Martins cai para um lado, cai para o outro, se movimenta. É um jogador muito participativo. É um jogador que quer queira, quer não, incomoda a zaga porque corre muito, mas não é um centroavante de fato. Então, assim que Arthur Cabral entrou, o Botafogo ficou ainda mais ofensivo e ficou próximo do segundo gol, mas o gol não acabou acontecendo. Também no minuto 70, ele tirou Matheus Ponte, colocou Lucas Vidalba. Vidalba começou a jogar pela direita, e junto com o Jordan Barreiro, e manteve Newton. Então vamos lá. Destaque da partida, eu vou colocar como destaque Danilo, fez um jogo cerebral mais uma vez. É um jogador que se destaca tanto no meio como no ataque. É um jogador que chega para finalizar, que marca, que constrói jogadas. Então, o Botafogo tem um ativo muito forte com o Danilo e com o Montoro, que no segundo tempo também vale destaque. E principalmente Bastos. Bastos, na minha opinião, é um dos maiores zagueiros do Campeonato Brasileiro, que é a atuação no Brasil hoje, Bastos, ao lado de Gustavo Gomes do Palmeiras. É um jogador de zaga central muito rápido, muito forte e com leitura de jogo muito boa. Então isso para um zagueiro é ouro. Então Botafogo arranca esse empate em 1-1, chega no Brasil precisando de uma vitória simples para se classificar e para ir para a fase de grupos da Libertadores. Fase de grupos essa que é extremamente importante para o Botafogo esse ano, principalmente pelo lado financeiro. O Botafogo precisa voltar a ter um ano lucrativo, até para John Textor ter um pouco mais de paz e a torcida também. E é isso, acredito que o Botafogo deve passar, mas talvez um pouco com agonia, que nem foi o jogo do Nacional. Isso foi o que eu vi do jogo. Espero que vocês tenham gostado e se gostarem, curtam, comentem e compartilhem, tá bom? Valeu!